Gonzalo Plata pode deixar o Mengão em 2026. Flamengo e Red Bull Bragantino pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carlinhos pode estar indo para o exterior. Que história é essa, Piquedê? Vem comigo que no caminho eu explico. Primeiro pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Mauri de Paula Santos. Galera, começar esse vídeo nessa manhã de sábado com aquela palavra de meditação que está em Provérbio 9, capítulo 10. Vamos começar esse vídeo com aquela palavra de meditação que está em Provérbio 9, versículo 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar que esteja chegando, que essas bênçãos se estendam para os seus familiares e que esse seja o melhor sábado de todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino logo mais às 21h30 no Maracanã pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o que tem mais chamado a atenção e o que tem mais sido falado nas redes sociais e nos programas esportivos é com relação a Fluminense e Palmeiras e Fluminense, lá no Allianz Parque. Mesmo horário que o Flamengo aí, às 21h30, por conta da atitude do Fluminense. Fluminense que decidiu poupar alguns jogadores, para essa partida, jogadores importantes, e dá a impressão que o Fluminense quer entregar esse jogo. Muitas pessoas chamando o Fluminense de time pequeno, atitude de time pequeno. Lembrando que no ano passado o Flamengo teve a oportunidade de jogar uma pá de cal em cima do Fluminense e fazer com que ele jogasse esse ano de 2025 na Série B do Campeonato Brasileiro. Era só ter aberto as pernas para o Criciúma. E pelo contrário, o Flamengo venceu por 3-0. Inclusive, eu me lembro de uma matéria, o repórter perguntando, na área ali de zona mista, não sei se foi na coletiva de imprensa, se o Flamengo entraria com time misto contra o Criciúma, se o Flamengo faria aí alguma coisa para ajudar na queda do Fluminense. Felipe Luiz disse que não, que o objetivo do Flamengo é outro, que é jogar, é vencer sempre, independente das circunstâncias. E nós vemos aí uma postura completamente diferente do nosso rival, que mais uma vez aí entra com um time misto para poder prejudicar o time carioca. No ano passado ele fez isso contra o Botafogo, não surtiu efeito. Se eu não me engano, foi no jogo contra o próprio Palmeiras. Entrou com um time com 7 reservas, para poder prejudicar o Botafogo. Não sei se foi em 2024 ou em 2023. Foi algo assim. Mas fez isso. Ao contrário do Flamengo, que pensa grande. Aí o pessoal fala, mas por que o Flamengo pensa só nele quando vai debater divisão de lucros da Libra? Por conta disso aí. Ninguém pensa no Flamengo, ninguém quer saber do Flamengo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, Flamengo não depende de ninguém, depende única e exclusivamente dele. Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 71 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 68, o 69, desculpa. Então, o Flamengo está a 2 pontos à frente. O Flamengo é líder isolado, só precisa dele logo mais vencer a partida contra o Red Bull Bragantino. É somente o Flamengo fazer o dever de casa, é somente o Flamengo entrar de maneira mostrando dentro de campo o seu potencial, porque o Flamengo tem um elenco qualificado para isso. O Flamengo tem o melhor elenco da América Latina.
Então o Flamengo não pode entrar como entrou no primeiro tempo contra o Sport, não pode entrar no primeiro tempo como entrou contra o Fluminense. O Flamengo não pode entrar dessa forma. E o Felipe Luiz tem que colocar o que tiver melhor em suas mãos para esse jogo. Esquecendo Samuel Lino, pelo amor de Deus, não dá para Samuel Lino. Eu não sei que relação amorosa é essa que tem entre Felipe Luiz e Samuel Lino, que vive insistindo com um cara que não tem demonstrado dentro de campo aquilo que foi pago por ele. É um mau jogador? Não, não é um mau jogador. É um bom jogador, mas ele não está conseguindo se encontrar no Flamengo, ele não está conseguindo colocar tudo aquilo que ele sabe dentro de campo. Ele tem medo de prosseguir numa jogada. Você vê que ele não parte para dentro, ele não tenta uma ação ofensiva. Ele está pressionado pela torcida, ele está pressionado pelo tamanho do Flamengo, ele está pressionado pelo peso da camisa e não está correspondendo. Então não pode ser titular, não merece ser titular. Como o Felipe Luiz diz, o campo fala, o campo está falando e ele está tapando os ouvidos com relação ao que está acontecendo com o Samuel Lino? Só pode, não tem outra explicação. Outro, Emerson Royal. Também não dá. Se o campo fala, Felipe Luiz também está tapando os ouvidos com relação às atuações de Emerson Royal dentro de campo. Bom, então vamos seguindo aqui, trazer as informações sobre o jogo Flamengo e Red Bull Bragantino. O Flamengo perdeu aí para o Fluminense na última rodada, mas se manteve na liderança por causa do tropeço do Palmeiras diante do Vitória. Falar do Vitória, né? Eu nem lembrava mais do Carlinhos, mas eu tenho informação aqui sobre o Carlinhos, tá? Com 2 pontos a mais do que o vice-líder, o time de Felipe Luiz tem que vencer em casa para ter tranquilidade na ponta da tabela. O treinador terá a volta dos convocados para o embate, mas também tem desfalques importantes, tá? Então, o Felipe Luiz terá retorno dos jogadores que estavam à disposição das suas seleções, Arrascaeta, Guilherme Varela, Gonzalo Plata, que já atuou contra o Fluminense, entrou muito bem no segundo tempo ali, podia ter começado com ele. Tem o retorno de Danilo também, Alexandro. Então vamos lá. O Bragantino vem embalado por 3 vitórias seguidas. Olha só, vai pegar pedreira. 3 vitórias seguidas sobre Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro. Os resultados afastaram o time do Bragança Paulista da zona do rebaixamento e reviveram o sonho do time chegar à pré-Libertadores. O Braga está na 8ª colocação com 45 pontos e com mais uma vitória se aproxima do G7. O Bahia é o 7º colocado e tem 8 pontos a mais, ou seja, Bragantino vai entrar em campo tentando uma vaga para pré-Libertadores. Flamengo não vai ter vida fácil, apesar do Bragantino estar vindo aí com 8 desfalques. Daqui a pouco eu vou pontuar cada um para vocês e o motivo desses desfalques. Então, se o Flamengo entrar no modo banana, como entrou no primeiro tempo contra o Vitória, contra o Sport e contra o Fluminense, meu irmão, a gente vai perder o título do Campeonato Brasileiro. Flamengo daqui por diante, nesses 4 jogos que tem pela frente, não pode perder ponto, não pode empatar, não pode perder. Flamengo tem que vencer todos os jogos. Lembrando que a próxima partida será contra o Atlético Mineiro, fora de casa. O último jogo aí antes da final da Libertadores, que faltam uma semana, faltam 7 dias para a grande final da Libertadores da América de 2025 entre Palmeiras e Flamengo. A transmissão desse jogo Flamengo e Red Bull Bragantino será pelo Premier no Pay-Per-View. Escalações. O Flamengo tem 2 desfalques importantes no meio de campo. Pulgar e Saúl estão suspensos e o time deve ter a volta de De La Cruz, que ficou fora dos últimos 2 jogos por causa de dores no joelho esquerdo. Ortiz, com estiramento no tornozelo direito, é dúvida. Não conte com Léo Ortiz. O Flamengo vai prepará-lo aí para a final da Libertadores da América. Inclusive, ele entrou no sacrifício contra o Racing, o que agravou mais o estiramento no seu tornozelo. Se ele não estiver bem até o jogo da final da Libertadores, o Flamengo com certeza deve colocá-lo em campo, porque é um jogo importantíssimo e com certeza ele vai para o sacrifício. Assim como estão mantendo aí muito mistério com relação ao Pedro. A gente pode ter surpresa aí,
no ataque do Flamengo para a final da Libertadores da América. Como eu falei, a lesão do Pedro é entre o grau 1 e o grau 2, que vai de 2 a 6 semanas. Então, contando de quando ele se lesionou, ele pode estar apto para entrar em campo na grande final, pelo menos no sacrifício. Provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Nicolas de la Cruz ou Everton Araújo, né? Talvez o Nicolas de la Cruz não comece jogando devido a muito tempo de inatividade. Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Jorge Carrascal. Cara, aqui é difícil. Eu colocaria Everton Cebolinha, que está vindo muito bem. Gonzalo Plata ou Bruno Henrique. Viria com Bruno Henrique, mesmo ele não gostando de jogar como falso 9. Bom, desfalques. Pedro, fratura no antebraço e lesão na coxa esquerda. Eric Pulgar e Saul, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Pendurados, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Jorginho e Luiz Araújo. Qualquer um desses atletas que levarem o 3º cartão amarelo hoje estarão fora do jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Bom, agora o Bragança Paulista, o Bragantino, Red Bull do técnico Wagner Mancini. O Bragantino tem as voltas do zagueiro Pedro Henrique e do lateral esquerdo Vanderlan, que estavam suspensos na última rodada. Além disso, Nacho Laquitana volta a ficar à disposição após participar dos amistosos do Uruguai da data FIFA. Porém, o zagueiro Alex Vinícius está suspenso e desfalca o time. Provável escalação do Red Bull Bragantino é a seguinte: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Gabriel, Fabinho e John, Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha, filho da Xuxa. Os desfalques do Bragantino são os seguintes, são muitos, ó. Alex Vinícius, suspenso. Guzman Rodrigues, lesão no ligamento cruzado anterior, LCA, do joelho esquerdo. Bruno Gonçalves, lesão no tendão do calcâneo direito. Eric Ramírez, lesão muscular na coxa direita. Matheus Fernandes, estiramento na coxa direita. Henry Mosqueira, lesão muscular na coxa esquerda. Agostinho Santana, lesão muscular na coxa direita. E Vinicinho, transição física, ou seja, fazendo aquele trabalho de transição para o campo para voltar a ficar à disposição. Os pendurados do Bragantino são os seguintes: Andrés Hurtado, Cleiton Gabriel, Guilherme, Isidro Pita, Palácios, Praxedes e Vinicinho. Bom, meus queridos, vamos lá. A arbitragem desse jogo, PQD. Quem é a arbitragem? O árbitro é o Fernando Antônio Mendes Salles Nascimento Filho, do Paraná. Assistente número 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia. Assistente número 2, Alex dos Santos, de Santa Catarina. O VAR fica por conta do Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Então, essas são as informações aí sobre o Mengão, tá? Galera, rapaziada, é complicado, né? Debocharam aí, teve um torcedor que debochou do zagueiro Pablo, do Flamengo. O contrato dele ainda não se encerrou e em 2026 ele vai disputar o Campeonato Paulista. E o torcedor falou o seguinte aqui nas redes sociais, tentando sacanear o zagueiro Pablo. Ele disse o seguinte aqui, ó: tanta marra, achei que fosse ir para o Corinthians. Foi para o São Bernardo? Pai, né? Aí ele disse o seguinte aqui, o Pablo respondeu. Tite Malvadão, é a página do cara que sacaneou ele. Sempre grato pelas oportunidades que Deus me dá. Ele pode fazer o que é impossível aos olhos humanos. Estamos juntos. Parabéns pela resposta, né? Mesmo tendo sido uma resposta grosseira, ele respondeu aí de uma maneira muito educada. Parabéns, Pablo, né? Infelizmente foi contratado em 2022 pela gestão de Rodolfo Landim. Quando o Felipe Luiz assumiu, já deixou claro que ele não fazia parte dos planos da nova gestão, né, da nova diretoria, da nova comissão técnica. O Flamengo tentou negociá-lo várias vezes com alguns clubes. Ele não quis sair porque ele não queria ganhar menos do que ele ganha no Flamengo. É um direito dele, ele está no contrato. Então ele foi separado do grupo, foi colocado para treinar em separado, né? E isso pode ocasionar aí questões judiciais para o Flamengo,
Já houve casos iguais, o time foi processado e o atleta ganhou, e o mesmo pode acontecer aí com o Flamengo envolvendo o Pablo. Então, que ele tenha boa sorte lá no São Bernardo e, sorte e bênção para você. Outro assunto aqui que eu falei do Vitória e lembrei do atleta Carlinhos. Chegou a informação envolvendo o Carlinhos aí. O Carlinhos entrou na mira do futebol mexicano e pode render lucro ao Flamengo, diz portal. De acordo aí com informações divulgadas na quinta-feira, dia 20, pelo portal RT Esporte, o nome de Carlinhos foi levado a equipes do exterior pelo empresário Luiz Cláudio Nunes. O perfil do atacante agradou a diretoria do Atlas, que é um time mexicano, que aprovou a possibilidade de contar com o atleta. Agora o clube mexicano avalia avançar com uma proposta oficial para a compra dos direitos econômicos junto ao Flamengo. Tudo dependerá dos valores envolvidos na negociação. Para o Flamengo, o negócio é visto com bons olhos. Segundo o site Transfermarkt, Carlinhos está avaliado em 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões e 200 mil reais. Caso a venda se concretize em valores próximos a este, o Flamengo teria uma margem de lucro considerável. Justo que desembolsou aí pouco mais de 3 milhões para tirá-lo do Nova Iguaçu em 2024. Carlinhos foi um dos destaques do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, foi contratado pelo Flamengo quando o Pedro tinha sofrido aquela lesão no joelho, por conta aí da data FIFA. O Gabigol estava na eminência de ser punido por causa de suspeita em fraude de exame antidoping. O Flamengo contratou o Carlinhos, mas Carlinhos não conseguiu desenvolver o mesmo futebol que desenvolveu no Nova Iguaçu, que apresentou no Nova Iguaçu. Carlinhos veio com muitos problemas familiares que também o atrapalharam mentalmente. Ele havia abandonado o futebol por 1 ano para cuidar da sua mãe. Logo em seguida que ele veio para o Flamengo, sua mãe veio a óbito e o Carlinhos, infelizmente, não conseguiu. Um bom garoto, um bom chefe de família, um bom filho, mas para o futebol que o Flamengo precisa, ele não corresponde igual aí o tal do Emerson Royal. Mudando aqui de assunto, Gonzalo Plata pode deixar o Flamengo em 2026, tá? Os motivos da saída: o jogador tem apresentado comportamento extracampo e tem sido expulso em partidas importantes contra São Paulo, Estudiantes e Racing, o que gerou descontentamento interno. Tomada de decisão: a diretoria do Flamengo não fará esforço extraordinário para assegurar o jogador se uma proposta considerada boa chegar. A decisão será tomada em conjunto entre o técnico Felipe Luiz e o diretor José Boto. Tá? Interesses de clubes brasileiros e da Europa: Cruzeiro, Leeds United, West Ham e Bournemouth já demonstraram interesse no atacante. Futuro: caso propostas concretas apareçam na janela de transferência de janeiro, a postura do Flamengo será definida com base no valor da oferta, no planejamento esportivo e no impacto da saída e no equilíbrio do grupo. Então, nós podemos aí, caso aconteça alguma proposta viável ao Flamengo, que seja bom para o clube e bom para o atleta, o Flamengo vai abrir mão de Gonzalo Plata, tá? Bom, mudando aqui de assunto, eu quero parabenizar as meninas da Gávea, as Urubuzetes, por ter conquistado o Campeonato Carioca ontem, Campeonato Carioca Feminino. Ele conquistou o título ao vencer o Fluminense por 2-0 no estádio Luso Brasileiro. E com a conquista, o Flamengo se isola como o maior vencedor do estadual na modalidade. O Flamengo chegou ao 9º troféu. 2015, 2016, 2017, 18, 19, 21, 23, 24 e 25. Olha só, conquistou o tricampeonato carioca, alcançando aí o topo na lista. Já o Vasco passa a ser o vice, mais um vice para o Vasco, com 8 taças. Então, parabéns às meninas da Gávea por mais essa conquista. Flamengo se isolando aí na categoria feminina, com 9 títulos carioca, deixando o Vasco da Gama na vice-liderança. Bom, Flamengo e Red Bull Bragantino, 21 horas e 30 minutos, transmissão da Premier no Pay-Per-View. Palmeiras e Fluminense no mesmo horário no Allianz Parque. Então, vamos torcer aí por uma vitória do Flamengo. Esqueceu Palmeiras e Fluminense. Flamengo tem que fazer a sua parte. E pronto. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos,
paraquedista rubro-negro. Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.